O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é uma área que fica entre as Bermudas, a Flórida e Porto Rico, onde misteriosamente navios e aviões desaparecem no mar e no ar, respectivamente. A história começou com Cristóvão Colombo, que escreveu sobre um extraordinário raio de fogo emergindo no mar perto de São Salvador. Seu diário fala também de luzes estranhas e do funcionamento estranho da bússola. Os registros da Guarda Costeira dos Estados Unidos entre 1945 e 1972 apontam o desaparecimento de mais de 100 navios e aviões na região. Registros mais antigos revelam o desaparecimento de navios entre 1781 e 1812. No entanto, fazer qualquer conexão entre esses eventos e a área em questão é no mínimo dúbio, pois ocorrem desaparecimentos inexplicáveis em qualquer lugar e esta é uma região de tráfego pesado. Mas entrando na onda da curiosidade, os mistérios do Triângulo das Bermudas fazem gerar muitas lendas. E uma delas é que ele é originário da cidade perdida de Atlântida e envolve o místico e o sobrenatural. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Mar do Diabo, Triângulo Maldito, Triângulo da Morte, Mar dos Barcos Perdidos, Cemitério de Barcos, Triângulo do Diabo, é uma área situada no Oceano Atlântico entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Flórida e as Bahamas. Nos últimos 100 anos, nessa região ocorreu um número absurdo e significativamente alto de desaparecimentos de aviões, navios e pessoas até hoje sem explicação. Alguns relatórios dizem que até 100 navios e aviões desapareceram na área, com mais de 1000 vidas perdidas. A primeira obra documentada sobre os desaparecimentos nessa área foi lançada em 1950 por E.V.W. Jones, jornalista da Associated Press, que escreveu algumas matérias sobre o desaparecimento de barcos no Triângulo. Jones disse que o desaparecimento de barcos, aviões e pequenos botes eram misteriosos e deu a esta área o nome de Triângulo do Diabo. Em 1952, George X. Sand afirmou em um artigo da revista do Destino que nesta área aconteciam estranhos desaparecimentos marinhos. Em 1964, o escritor sensacionalista Vicente Gates criou o termo Triângulo das Bermudas em um artigo da revista Argose. Um ano depois, publicou o livro Horizontes Invisíveis, os Verdadeiros Mistérios do Mar, onde incluía um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Gates é considerado o inventor do Triângulo das Bermudas, mas foram 10 anos depois, em 1974, que o mistério tornou-se mito, através de Charles Burnett e seu livro O Triângulo das Bermudas, onde ele pegou alguns textos de Gates e recompilou alguns casos de desaparecimentos, misturados com falsidades e flagrantes invenções. São vários os casos de desaparecimentos de barcos e aviões nessa área. Muitos não deixaram vestígios. Alguns foram posteriormente encontrados, porém, sem nenhuma pessoa a bordo ou sequer uma pista de que ali haviam estado. Geralmente as cargas e equipamentos eram encontrados intactas, assim como haviam sido embarcadas em seus portos de origem. Os aviões, em sua maioria, nunca foram encontrados. Os mistérios do Triângulo das Bermudas acabaram gerando muitas lendas, cuja origem vem da cidade perdida de Atlântica e envolve o místico e o sobrenatural. Em 1968 foi descoberta a Estrada de Bimini, uma formação geológica localizada perto da costa da ilha Bimini, nas Bahamas. É uma reta com cerca de 800 metros de extensão, formada de blocos aproximadamente retangulares de calcário. É um conjunto composto por até agora não numeradas, mas certamente não menos que 5.000 grandes blocos de pedras no leito do oceano, principalmente blocos de corte quadrado, correndo em linha reta por cerca de 1.900 pés em torno de 640 metros, antes de girar de volta sobre si mesmo para criar uma formação em J.
se assemelha a uma estrada pavimentada que supostamente levaria à cidade perdida de Atlântida. Em 2012, os pesquisadores canadenses descobriram de fato ruínas de uma cidade submarina situada embaixo do triângulo. Com um robô submarino ROV, equipado com câmeras e poderosos dispositivos de iluminação, foi descoberto que as ruínas incluíam ao menos 4 pirâmides, sendo que uma delas totalmente confeccionada com um tipo de cristal geológico, além de outras estruturas como magníficas esfinges e registros de uma escrita desconhecida gravada de blocos de pedra que pesam centenas de toneladas. A cidade ficou conhecida como a Cidade Submersa de Cuba. Mas afinal, o que a lenda de Atlântida tem a ver com os sumiços no Triângulo das Bermudas? A pirâmide de cristal geológico encontrada na Cidade Submersa de Cuba fez com que uma teoria sobrenatural sobre o triângulo fosse parcialmente comprovada. Na leitura de Edgar Cayce sobre a civilização de Atlântida, ele relata uma pirâmide de cristal gigantesca que ficava na superfície do mar na época dos Atlantes. De acordo com Edgar, a pirâmide era uma fonte de energia para guiar as aeronaves Atlantes. Edgar diz que a pirâmide continua submersa em algum lugar no meio dos 3 milhões de quilômetros quadrados do Triângulo das Bermudas e afirma que seja possível que em dias ensolarados o reflexo do cristal pode ser tão forte que é capaz de interromper os equipamentos eletrônicos das aeronaves e navios que estão por perto, de modo que eles perdem toda a referência de direção e a capacidade de comunicação. Um piloto chamado Bruce Gernon relatou em seu livro que durante um voo ele enfrentou uma grande tempestade sobre o Triângulo das Bermudas e que, repentinamente, ele entrou em um túnel do tempo. Bruce alega que ele chegou ao seu destino 30 minutos mais cedo depois de passar por esse túnel e ainda utilizou 9 litros a menos de combustível na viagem. Cristóvão Colombo descreveu ter visto estranhas luzes dançantes no céu durante o seu percurso pelo Triângulo. Mais tarde, ele relata ter visto também um objeto de luz submergir do oceano. Além disso, Colombo relatou que nessas 2 ocasiões, a bússola estranhamente começava a apontar para o sul. Há muitos relatos atuais sobre avistamentos de OVNIs e OSNIs na região do Triângulo das Bermudas, e algumas teorias dizem que esses objetos utilizam esses portais do tempo e buracos de minhocas para entrar e sair do nosso planeta. Depois que o Triângulo das Bermudas se tornou alvo da curiosidade popular, os cientistas resolveram dar atenção ao local. Era preciso dar uma resposta à população, visto que as teorias sobrenaturais e tecnológicas não paravam de surgir. Então, diversas respostas foram encontradas, entre elas ondas gigantes, redemoinhos, trombas d'água, tornados, ciclones e furacões. A mais recente e melhor aceita de todas é a teoria do gás metano. No subsolo oceânico do Triângulo, há metano estocado como hidrato gasoso, em estruturas como cristais de gelo. O movimento das placas tectônicas muda a pressão e a temperatura das profundezas, transformando esse hidrato em gás. O gás de metano sobe para a superfície em forma de bolhas e reduz a densidade da água, fazendo com que os barcos percam a sustentação e afundem. As bolhas também podem liberar o gás na atmosfera e a faísca do motor de um avião que passe pelo local nesse momento seria suficiente para provocar uma explosão. No final, o Triângulo das Bermudas continua sendo uma incógnita para a humanidade. Nenhuma teoria mística ou científica foi comprovada e os desaparecimentos continuam sem resposta. Mas e para você? Qual é o verdadeiro motivo das possíveis causas de muitos acidentes com algumas embarcações e aeronaves desaparecidas no misterioso Triângulo das Bermudas?